Olá, eu sou a Karen e o nosso trabalho é sobre o uso de canabidiol na medicina veterinária. Esse trabalho está sendo apresentado para a disciplina de endocrinobiologia da Universidade Federal de Santa Catarina. O nosso grupo é composto pelo Alan, a Camila, Gabriela, eu, Karen, o Caio, a Laura e a Regiane. Então, para a introdução, o gênero cannabis vem do grego, que significa produz fumaça, e as principais espécies desse gênero é a cannabis sativa, a cannabis indica e a cannabis ruderalis. A cannabis sativa é encontrada em todo o mundo e é a mais utilizada. A cannabis indica possui uma baixa concentração de alfa-9-tetracannabinol, que é um psicoativo, e a cannabis ruderalis não possui nenhum tipo de psicoativo. A cannabis sativa vem sendo utilizada há milhões de anos e tem registros de sua utilização tanto para recreacional quanto medicinal na China antiga, na Pérsia medieval e na Europa do século XIV, para tratar diversas injúrias, como dores de cabeça, febre, problemas do trato gastrointestinal, malária e até mesmo como antibiótico. No Brasil, há registros da cannabis desde 1549, com seu uso medicinal publicado em Bulários Médicos, em 1888. Bulários era considerado, até 1930, qualquer publicação pelos meios oficiais. Apenas em 1916, a cannabis ganhou uma notoriedade nacional, através dos trabalhos publicados pelo professor Antônio José Alves. Em 2015, apesar de ainda ser ilegal o comércio dessa planta no Brasil, prescrição de medicamentos derivados de canabidiol foi aprovada. E em 2017, a marca Mevatil produziu o primeiro medicamento específico com o uso de canabidiol para esclerose múltipla e epilepsia. A cannabis sativa possui mais de 100 compostos, a maior parte deles sendo THC e o CBD, CBD fazendo parte de 40% da composição da planta, e esses compostos vão agir no sistema endocannabinoide, que são reguladores fisiológicos presentes em todos os mamíferos, principalmente nos receptores CB1 e CB2, que vão promover a homeostasia celular. Portanto, devido a haver muitos receptores em várias localidades do corpo, as propriedades terapêuticas da utilização de canabidiol são diversas. O receptor CB1 ele está presente principalmente no sistema nervoso central, mas também nas gônadas e glândulas salivares, e vai alterar comportamentos como a cognição, o apetite, a atividade motora, emoções e a memória. Já o receptor CB2 vai estar presente nas células do sistema imune, principalmente nos baços e nas tonsilas. Algumas aplicações terapêuticas do uso de canabidiol são diversas, como eu disse, visto que os receptores estão espalhados por todo o organismo das pessoas, mas algumas opções são para analgesia, controle de espasmos, anticonvulsivante, ansiolítico, estimulador do apetite, tratamento de glaucoma, para broncodilatação e regulação da termorregulação, resposta inflamatória e imunidade. Ambos os compostos THC e o CBD produzem efeito terapêutico, porém o CBD é livre de efeitos psicóticos, risco de dependência, além de muitas vezes seus efeitos serem opostos com o THC. Meu nome é Alan Kelvin e eu vou falar um pouquinho sobre os receptores CB1 e CB2. Eles são responsáveis pelos efeitos bioquímicos farmacológicos de grande parte dos compostos canabinoides, são acoplados à proteína G, que por sua vez regulam a excitabilidade neuronal e a liberação de neurotransmissores. A interação entre os receptores e ligantes endocannabinoides. A ativação de proteínas G inicia uma série de reações, como a inibição da adenilate ciclase, AAC, levando à diminuição de AMP cíclico, enzima esta que regula a atividade celular. Ocorre então a abertura de canais de potássio e o fechamento dos canais de cálcio,
diminuindo a liberação de neurotransmissores. Ainda assim, os agonistas canabinoides podem estimular a secreção do ácido araquidônico e inibir a sua captura. Podemos observar o mecanismo representado na figura 1, no qual o 2-araquidonilglicerol, produzido pelas enzimas de aglicerol lipase, a DAGL, e a fosfolipase C, a PLC, é liberado na fenda sináptica. Em seguida, identificados pelos receptores CB1 e CB2, levam à expressão de monoacilglicerol lipase, a MAGL, que cataboliza o endocannabinoide, resultando em glicerol e ácido araquidônico, tendo como consequência a redução da atividade dos canais de cálcio. Já a anamida é proveniente da enzima NAP-PLD, sendo degradada por amidohidrolase de ácidos graxos, ativa os canais receptores e potencial transitório, vaniloide 1, e promove a redução e liberação de neurotransmissores. Os transportadores de membrana endocannabinoides, os TECBs, que estão ilustrados na figura, estão presentes nos neurônios pós- e pré-sinápticos e facilitam a captura de endocannabinoides. A ativação de CBD1 e CBD2 leva a diversas consequências, como alteração na sinapse, transcrição de gene e motilidade celular. E a inibição dos canais de cálcio leva à quebra do circuito paráquino de atividades excessivas de neurônios pós-sinápticos, que pode ocorrer em condições de patologias neurológicas, por exemplo, no restabelecimento da homeostase sináptica alterada. Os efeitos comportamentais e biológicos produzidos pelos canabinoides estão associados também diretamente às áreas do cérebro que eles são expressos, como nessa tabela onde a gente pode ver a região do cérebro relacionada a funções associadas. Os principais efeitos são mediados pelos receptores CB1, que são expressos em terminais pré-sinápticos, GABAergérgicos e glutaminêmicos, onde alteram a plasticidade sináptica. E esses receptores eles atuam protegendo o sistema nervoso de uma ativação ou inibição exacerbada por neurotransmissores, e são expressos em menor quantidade no tronco cerebral, que é a área no sistema nervoso central que é responsável pelo controle da respiração, da circulação, do térmico, e que pode estar correlacionado com a baixa ocorrência de fatalidades relacionadas ao uso de cannabis. Já os receptores CB2 eles são menos encontrados no sistema nervoso central, mas estão sempre presentes em maior quantidade em células imunes, células da mitocôndria, e assim também como o baço e em macrófagos. E esses receptores atuam proporcionalmente com estímulos inflamatórios, indicando sua relação com o processo de patógenos e é responsável pela resposta endógena da inflamação. Eu sou a Camila e agora eu vou falar um pouquinho sobre ataques convulsivos. Esses ataques convulsivos são manifestações clínicas consequentes de descargas neuronais em excesso. Esses ataques eles podem levar à perda de consciência, à alteração do tônus muscular e a um descontrole de esfíncteres. Segundo alguns autores, em 2017, o primeiro estudo clínico utilizando o CBD como um tratamento anticonvulsivo foi realizado aqui mesmo no Brasil em 1981 pelo grupo do Dr. Lisaldo Carlini. Esse ensaio ele teve 15 pacientes, sendo estes com histórico de pelo menos uma crise convulsiva por semana, e já realizavam tratamentos com o anticonvulsivante convencional, que era o clonazepam e o carbamazepina. Bom, esse ensaio ele foi o primeiro ensaio a sugerir o uso de canabidiol como um adjuvante no tratamento contra a epilepsia. Desses 15 pacientes, 8 deles receberam de 200 a 300 mg por dia de CBD por via oral durante 8 semanas. Como resultado, a gente obteve 4 pacientes que tiveram suas convulsões totalmente cessadas, 3 mostraram uma redução significativa de episódios e um paciente não mostrou alteração após o tratamento.
Bom, segundo alguns outros autores também, o teste do efeito de canabidiol puro foi realizado em roedores induzidos à convulsão, com a pilocarpina e a penicilina. Como resultado, a gente teve a separação de 2 grupos. O primeiro grupo teve uma redução significativa na ocorrência de convulsão severa, e no segundo grupo teve uma queda significativa na mortalidade e na ocorrência de convulsão tônico-clônica. Bom, o CBD ele é comprovadamente eficaz para o tratamento de epilepsias não responsivas a outros tratamentos. Porém, alguns autores citam que é bastante necessário mais estudos para confirmar a sua eficácia. E por que é necessário esses estudos? Para esclarecer se o composto ele pode ser empregado como agente único no combate de estados epiléticos, ou se o seu efeito se restringe à potencialização de outras classes de medicamentos anticonvulsantes. Bom, de acordo com a Russo, em 2016, o THC ele pode induzir uma tolerância e efeitos psicotrópicos. Porém, o CBD ele tem demonstrado atividades anticonvulsantes e ausência de efeitos colaterais. Então, alguns autores citam que essas características do canabidiol representam evidências de que ele é uma ótima opção e é super viável para tratamento contra a epilepsia. Bom, e atualmente no Brasil, sobre a situação, é autorizada a importação de medicamentos em óleo à base de CBD puro para o tratamento de epilepsia refratária. E assim como também existem algumas ONGs que têm autorização para essa produção. Bom, agora alguns autores falam sobre existir diversas pesquisas com o uso de CBD que estão em andamento, mas é necessário investigar, ter bastante estudo por meio de ensaios pré-clínicos e clínicos. Tem uma análise do perfil farmacocinético do canabidiol, saber a interação medicamentosa dele, como é o seu mecanismo molecular e os seus efeitos a longo prazo. Eles também comentam uma dificuldade da realização de estudos clínicos do canabidiol, e eles citam alguns fatores, como, por exemplo, aspectos legais de cada país, que às vezes é muito burocrático, aos efeitos colaterais dos canabinoides em geral e ao estigma da sociedade sobre a cannabis. Endocannabinoide. O sistema endocannabinoide é uma rede interneuronal composta pelos receptores celulares canabinoides CB1 e CB2. Em interação com endocannabinoides, o anandamida, que é um neurotransmissor endógeno conhecido como substância da felicidade, e o 2-araquidonilglicerol, que é o antagonista endógeno do receptor CB2, ambos promovendo então a homeostasia neuronal. Os fitocannabinoides, que são originados da planta cannabis, a gente vai ter o THC e o CBD. O THC tem efeito psicótico e o CBD, a gente então é o principal alvo, que seria aqui para a medicina, que tem um efeito então analgésico. Em relação à sua utilização então dos canabinoides, finalidade terapêutica, foi descrita, sua eficácia, os seus princípios ativos, então esses efeitos que auxiliam no tratamento dos efeitos não colaterais de quimioterapia, funciona como analgésico para dor, quando as terapias convencionais não são mais efetivas. Em 2016, Gilles descreveu o uso terapêutico de canabidiols em animais de estimação, tratamento como glaucoma, processo inflamatório em geral, doença respiratória. E teve relatos promissores sobre efeitos benéficos dessa substância, principalmente no tratamento da dor crônica, processos inflamatórios, dermatológicos, doenças imunomediadas, osteoartrite, câncer, e epilepsia, que é nosso principal objetivo aqui no trabalho abordado. Então, as formas. Na veterinária ou na produção pastoril, podemos utilizar pomadas, colírios e extratos. Administração por via oral, ao uso de sementes em forma de ração.
E para cães também a gente pode usar a dosagem de CBD, que está entre 2 a 2 miligramas por quilo, e da THC de 1,5 miligramas por quilo. Contudo, é recomendada a administração da dose mínimas e monitorar esse animal, por sinais clínicos, a fim de evitar efeitos adversos. Então, ela também pode ser apresentada na forma de pomadas, forma de óleos, em componentes de alguma formulação. Ela também pode estar presente. Em relação à sua liberação. Então, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, em 2014, liberou o acesso aos produtos medicamentosos contendo a canabidiol em sua formulação para uso humano. Em 2020, houve a aprovação de simplificação da exigência para a importação de produtos que possuem cannabis em sua composição. Essas decisões, porém, estão muito aquém das necessidades sociais e da importância clínica representada por esses compostos fitoquímicos. Bom, então eu sou a Laura Miller e agora eu vou falar um pouquinho sobre a comercialização de cannabis na medicina veterinária e como ela está ocorrendo atualmente. No Brasil, os veterinários têm indicado o uso de cannabis em animais em casos de patologias como epilepsia, câncer, inflamações, artrose, dores crônicas e também em fase terminal. Porém, essa indicação tem sido feita sem que haja uma lei que proíba, autorize ou que regulamente o uso de cannabis nesses casos. E isso se dá devido ao fato de que o MAPA e a Anvisa ainda não possuem diretrizes de uso para esse tipo de medicamento na medicina veterinária. Então, é entre esse limbo jurídico e legislativo que os veterinários têm atuado. Nesse contexto, então, desde 2015 está em trâmite um projeto de lei que viabiliza a comercialização de cannabis sativa para fins medicinais. A última ação realizada em relação a esse projeto de lei foi em 2020, em que ele foi aprovado pela comissão especial, mas ainda está em trâmite esse projeto. Outro projeto de lei mais recente e voltado diretamente para a medicina veterinária é um projeto de lei que foi apresentado em fevereiro de 2021 e que permite a administração de derivados da cannabis sativa em animais pelos seus proprietários ou tutores, desde que haja uma prescrição do médico veterinário. Porém, então, como esse projeto é muito recente, ele apenas foi apresentado. E com isso a gente pode ver, então, que a falta de referências legais é uma das principais dificuldades que o veterinário encontra para se aprimorar no uso desse medicamento em animais. E, além disso, o fato de a pesquisa em animais ser muito desafiadora e burocrática resulta em poucas pesquisas relacionadas, então, ao uso dos derivados de cannabis na veterinária. Porém, o canabidiol ele ainda está encontrando cada vez mais aceitação na medicina veterinária, principalmente depois que houve mudanças na legislação federal americana, em que tornou legal a distribuição de cannabis e produtos à base de cannabis, desde que eles tenham menos de 0,3% de THC. E apesar, então, de haverem poucos estudos relacionados a esse medicamento em animais, isso não significa que não há resultados animadores. Um exemplo é a pesquisa feita pela Universidade Estadual do Colorado, onde foram estudados 16 cães, e desses, então, 89% dos cães epiléticos passaram a ter menos episódios convulsivos após a ingestão de óleo de canabidiol. E esse estudo, então, ele conclui que o canabidiol pode ser absorvido mais eficientemente na forma de óleo, já que dessa forma ele vai ser metabolizado de uma forma mais rápida. Oi, eu sou a Gabriela e eu vou falar um pouco sobre diversas doenças e o uso da cannabis. Vou começar falando pela crise epileptiforme. Crises convulsivas é muito comum em cães e podem atingir qualquer raça e idade. Trata-se de uma manifestação clínica de hiperatividade neuronal anormal do córtex cerebral,
que varia na sua apresentação de acordo com a localização e extensão no cérebro, caracterizado por alterações motoras e de comportamento. A convulsão é dividida etiologicamente em intracranianas, que seria epilepsia idiopática, secundária sintomática e criptogênica, e extracraniana, que seria por doenças infecciosas, metabólicas ou neoplásicas. Após a determinação da etiologia das crises convulsivas e análise crítica da referência e gravidade, deve-se tomar a decisão por iniciar ou não a terapia farmacológica anticonvulsivante. É sabido que o canabidiol ativa o sistema endocannabinoide, o qual exerce importante função reguladora no sistema nervoso central e auxilia nas crises convulsivas. Agora eu vou falar um pouco no uso de analgesia e anti-inflamatório. Tanto os opioides quanto os canabinoides promovem antinocicepção através da ação em proteínas G acopladas. Podem apresentar potência analgésica cerca de 200 a 6.000 vezes maior que outros analgésicos, como a morfina. Em dor neuropática, é utilizado doses de 2 a 20 mg por quilo. Em dor anti-inflamatória, é utilizado doses de 20 mg por quilo. Ambos os tratamentos, tanto a dor neuropática quanto a anti-inflamatória, demonstraram redução da hiperalgesia associada ao dano tecidual, demonstrando ainda a ação da ativação do CBD nos receptores vaniloides. Além de níveis elevados de anandalida extracelular, que podem estar relacionados com efeitos anti-hiperalgésico e anti-inflamatório, e não têm efeitos psicoativos. É utilizado também em artrite, a presença de receptores canabinoides na articulação, que apresenta características imunossupressoras, reguladora e anti-inflamatória mediadas por CBD, além da capacidade de remodelação óssea. A melhora clínica dos animais promovida pelo CBD está associada à proteção da articulação contra danos mais severos, diminuição de citocinas ex vivo e além da supressão de linfocitária e in vivo. É utilizado também como ansiolítico e antipsicótico. A convivência íntima entre os animais e os humanos leva a uma humanização, o que pode ter como consequência, o desenvolvimento de distúrbios comportamentais. Sem afinidade do CBD por receptores canabinoides, como agonista direto e indireto em receptores serotoninérgicos e nos receptores vaniloides. Não tem efeitos colaterais e a dose é de 2,5, 5 e 10 mg por quilo. É utilizado também como antiemético. O agonista CB1 por canabinoides pode suprimir o vômito. Ele é um supressor de vômito dose limitante, que atua em receptores de serotonina, podendo suprir a secreção de serotonina em terminais frontais do cérebro, hormônio este que regula a excitação do cérebro. Antitumoral, ele tem a capacidade antiproliferativa e antiinvasiva, atua em diferentes momentos do processo cancerígeno, na migração celular, na invasão e na formação de metástases, sendo capaz de estimular a apoptose da célula cancerígena. Na diabetes mellitus, faz a redução das citocinas pró-inflamatórias a nível plasmático, principalmente na IFN-gama, TNF-alfa, citocina TH1 associada. Exames histológicos mostraram redução da inflamação pancreática após CBD. Este parece ser capaz de inibir a insulite e as citocinas pró-inflamatórias através dos mecanismos imunomodulatórios. Essas são as nossas referências. E obrigado pela atenção.